Consideraremos agora o terceiro tópico da nossa disciplina, que trata das características do pensar filosófico. Há muita confusão a respeito do que a filosofia se distingue de outros saberes humanos, como a ciência, por exemplo, como a religião. E é basicamente isso que nós vamos ver neste momento. Há algumas características que qualificam a filosofia enquanto tal. A primeira delas é que a filosofia é um saber racional, ou seja, o uso exclusivo da razão é uma das molas mestras do saber filosófico. Isto chega até a caracterizar a filosofia como tendo um método mesmo racional, que foi um método admitido, segundo os filósofos, durante boa parte da história do pensamento ocidental, desde o surgimento da filosofia. Então, a primeira característica da filosofia nesse sentido seria o fato de ela ser um saber racional. A segunda característica, vamos dizer assim, da filosofia, ou do saber, ou do pensar filosófico, é que o pensar filosófico é um saber radical. Radical aqui no sentido mesmo de raiz, radical aqui no sentido mesmo de fundamento. Então, a filosofia apresentada como um saber radical, uma forma de pensar radical, ela tenta buscar, explicar e aprofundar os conceitos fundamentais. A filosofia não está preocupada, a princípio, com superficialidades. Ela quer saber o problema, ela quer tratar do problema, ela quer tratar do conceito, ela quer tratar da definição em sua raiz, aonde nasce o problema, aonde nasce os conceitos, aonde nasce as definições. Então, a filosofia é um saber radical porque busca explicar esses conceitos fundamentais. A terceira característica do pensar filosófico é que ele é rigoroso. E rigoroso aqui é que tem a ver com a forma de apresentar esses conceitos. A filosofia ela tenta ser um saber que manifeste claramente os conceitos que trata. Obviamente que nem sempre foi assim na história da filosofia, e tem filósofos que têm dificuldade de expressar com clareza aquilo que eles defendem, aquilo que eles têm como conceito fundamental da sua filosofia. Mas faz parte do pensar a caracterização da filosofia, em que esse pensar filosófico é um pensar mesmo rigoroso, ou seja, que usa uma linguagem rigorosa para evitar mal entendidos. Okay? Quarta característica do pensar filosófico é que ele é um pensar crítico. E crítico aqui não tem nada a ver com o falar mal dos outros, né? Muitas vezes nós entendemos crítico como sendo falar mal dos outros. Mas a criticidade que envolve aqui o pensar filosófico é uma criticidade com o sentido da própria raiz de crítica, que vem de critês, que é uma palavra que significa julgar. Então, falar da filosofia como um pensar crítico é falar da filosofia como um instrumento de julgar. Eu coloquei aqui, é um exame cuidadoso, é você colocar os pontos nos is, é você fazer mesmo uma separação, uma distinção, um exame cuidadoso daquilo que você está tratando. Então, qualquer problema olhado à luz ou da perspectiva filosófica, ele será tratado de maneira criteriosa, com exame cuidadoso, ele será julgado no sentido estrito do termo. A quinta característica do pensar filosófico é que ele é um saber ou um pensar sistemático. Filosofia não é você soltar um monte de frases bonitas, algumas verdadeiras e outras falsas, e começar a falar bonito, como nós dizemos, e pensar que isso é filosofia. Filosofia não é isto. Filosofia é um sistema. Lembre-se da minha definição última lá no nosso módulo 2, no tópico 2 da disciplina, né? Filosofia como sendo uma cosmovisão. Ou seja, filosofia é um esquema organizado. Filosofia é uma exposição organizada, uma defesa organizada de determinadas perspectivas a respeito da vida, a respeito da realidade. E por fim,
que para mim é a característica mais definidora da filosofia, é que a filosofia ele é um pensar, um saber de conjunto. E o que quer dizer isto? Pensar de conjunto, saber de conjunto, é exatamente que a filosofia está preocupada com o todo. A filosofia não está preocupada com parte da realidade. A filosofia ela quer ser um saber totalitário, como está dito aqui, né? Você pega as ciências, né? A física, a química, a biologia, cada uma delas tem um olhar direcionado para determinados aspectos da realidade. A filosofia está fora dessa particularização das ciências. Ela está sobre essa caracterização individual das ciências, porque ela tende exatamente a ter esse olhar de conjunto, tá certo? Haver esse olhar global, haver esse olhar totalitário. Então, para mim, por exemplo, essa última característica aí que nós estamos vendo, né, que é um olhar de conjunto, uma visão de conjunto, um pensar de conjunto, um saber de conjunto, é a característica mais definidora do que seja mesmo a filosofia. A filosofia quer dar conta do todo.